Olá, vamos trabalhar hoje nessa videoaula a construção da escola pública, avanços e impasses. Em relação à terminologia da palavra escola, não é? Há muitas discussões históricas sobre isso, né? Mas certamente é dentro da tradição greco-romana que ela vai tomar um corpo diferente, tá? Daí o significado na tradição greco-romana, a escola, a palavra escola, ser entendida como lazer, tempo livre, ócio, não só no nível conceitual, mas também no nível concreto, porque só tinha lazer, tempo livre e ócio quem era bem-nascido, quem era de classe social mais abastada. Portanto, a gente vê que a escola, ela nasce com um olhar centrado em quem detém o poder, em quem detém o domínio de controle, tá bom? De qualquer forma, a gente observa que dentro da construção histórica da educação, é a educação grega que vai dar assim uma guinada importante, porque embora a Grécia seja um reino vencido por muitos países que detêm poder bélico, por exemplo, Roma na época, ela continua influenciando por conta da sua contribuição em nível de conteúdo histórico. Portanto, o ideal grego de educação vai propiciar as bases para as instituições de todas as escolas ocidentais. Isso significa que há um currículo estipulado, há prioridade em nível de competências a serem desenvolvidas. Daí essa contribuição da educação grega, né, que se projetou dentro de uma trilogia, a gente diz, né, que foi Platão, Aristóteles e Sócrates, como os grandes precursores ou a base do que a gente entende como educação hoje. Daí o desdobramento da educação ocidental para a gente poder entender, né, que houve uma evolução de tudo isso. Mas no tempo atual, nos tempos que vivemos, né, os séculos foram evoluindo, as grandes descobertas se projetando, houve redefinição, sim, do papel da escola e do seu conceito também, chegando a ser entendida como local que propicia a construção do conhecimento historicamente produzido. Não é? Daí, o que e como os países vão se organizar para oferecer vai depender de muitas variáveis, dentre elas de uma teoria pedagógica, da concepção de professor, dentre outros quesitos, ok? Então vamos lá. Na era medieval, início da era moderna, agora a educação ela se conforma dentro do eixo religioso, principalmente do eixo religioso, para a gente ter assim uma noção do que acontecia. E quando a gente está falando de era medieval ou Idade Média, a gente tem que pensar lá do século V até o século XV aproximadamente, tá? Do século V até o século XV aproximadamente. Na Idade Medieval, a educação era conduzida por colégios religiosos, e os colégios religiosos que tinham sempre a primazia de quem detinha o poder. No caso português, a corte, né? O rei português. No Brasil, a partir de 1549 até 1759, a educação também tinha aqui a condução por uma ordem religiosa, e a ordem chamava-se Companhia de Jesus. Daí o nome dado de jesuítas aos seus sacerdotes, os jesuítas, porque Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus vai ter um papel muito importante na organização da educação no período que a gente chama período colonial. Porque dentro do conjunto da sua organização, a Companhia de Jesus se remetia também àquele ideal grego de organização curricular, não é? Das disciplinas centrais, mas sempre colocando o cristianismo como grande vetor dos seus colégios. Portanto, era um colégio religioso mantido pela coroa, no caso português. Tá? Então, a Companhia de Jesus vai ficar quase 200 anos no Brasil fazendo um trabalho de catequização dos indígenas, ou seja, conversão
do indígena, do nativo, aos preceitos religiosos cristãos. A gente diz, quando a gente está falando cristãos, a gente não está falando em nível genérico, a gente está falando especificamente dentro do cristianismo católico romano, porque embora existissem já na Europa muitos movimentos que questionassem o poder da própria Igreja Católica, nesse período ainda não tinha chegado no Brasil esse tipo de manifestação. O que depois vai chegar certamente e que vai dar um outro tipo de orientação. Mas os jesuítas, eles vão ter muita importância, porque nós tínhamos um currículo, pelo menos. Né? Então, ou você estudava aqui, como um filho da terra, né? Um português nascido aqui, agora, portanto, naquele momento já um brasileiro, aqueles que não fossem serem formados para atuar religiosamente, para ser um sacerdote, eram enviados para a Europa, para os colégios de Coimbra, Lisboa, as universidades, para que eles fossem formados aí voltassem para o Brasil naturalmente. Tá? Por conta do seu endividamento, Portugal coloca como responsável pela condução da economia portuguesa o Marquês de Pombal. Uma das primeiras ações do Marquês de Pombal foi tirar a ordem religiosa da Companhia de Jesus como a responsável pela educação, colocando no lugar a ordem dos oratorianos. Para a colônia aqui do Brasil, isso afetou diretamente a organização da pouca educação que se tinha, porque havia um currículo trabalhado pela Companhia de Jesus. Agora, com o ausentamento por conta dessa nova imposição da coroa portuguesa, nem isso havia mais para poder ser oferecido, mesmo para aqueles que tinham um pouco mais de recursos, né, dentro da colônia portuguesa, que era o Brasil naquele momento. O que aconteceu eram aulas esporádicas ou aulas particulares, muitas vezes, pagas por aqueles que tinham um maior poder aquisitivo. Ao longo disso, ou paralelamente a isso, alguns colégios ainda permanecem aqui no Brasil, de outras ordens também, né? Alguns colégios religiosos, por exemplo, no Nordeste. Tá? Mas a grande parte do território brasileiro fica desassistida por conta da desoficialização, vamos dizer assim, da Companhia de Jesus. O Brasil perde muito com isso. Enquanto isso, o mundo está se organizando sobre um outro foco, sobre o conceito de educação. Não é? E aí, um pouquinho mais adiante, a gente vai ver sobre o nascimento de uma educação regulada pelo Estado, proposta pelo Estado, que não começa desde ontem, pelo contrário, ela mais para frente somente que ela dá os primeiros passos na construção do que entendemos como educação estatal hoje. Tá? A partir da Idade Moderna, período do Iluminismo, na França e na Alemanha, eu destaquei em azul para a gente poder perceber que essas duas nações elas vão ser importantes para se pensar a educação pública estatal, né? Como orientada para a formação de pessoas que eram de interesse do próprio Estado. Vejam, sem interesse, inicialmente, a França e a Alemanha, de estender ou atender aos filhos dos trabalhadores, não é? De uma maneira igualitária. A educação permanecia, como no passado, também uma educação elitizada. A educação pública começa a ser repensada a partir das solicitações da Organização Social do Trabalho, considerando o modo de produção e a força de trabalho, não é? que estava se eclodindo ao longo das várias contestações históricas, religiosas e políticas da época. Né? Quando a gente está falando de religiosas, porque a Igreja Católica também sofria esse abalo, esse cisma em relação às verdades que ela defendia. A sua hegemonia estava sendo contestada por vários pensadores, não é? A ordem econômica
pela necessidade não, de maior liberdade para o desenvolvimento das práticas liberais, para a orientação das novas profissões, porque o comércio estava exigindo isso também. Do ponto de vista político, justamente por conta de não existir mais a monarquia como a grande condução da vida da nação, mas que fosse orientada por outra tipologia de poder que pudesse dar um pouco mais de autonomia para a condução dos negócios do Estado. Né? Então, tudo isso, essa efervescência toda, vai ter grande impacto inicialmente nesses dois países. Eu quero destacar aqui a Alemanha pela sua grande contestação à Igreja Católica, e a gente pode dizer que na Alemanha você vai ter o berço do protestantismo, né? É o confronto com a Igreja que vai fazer com que haja uma iniciativa acerca da educação. É claro que, mesmo ainda acontecendo por iniciativa de padres, né, como no caso Martinho Lutero, que teve uma forte importância para o nascimento do protestantismo, ainda assim a gente pode dizer que esses dois países vão ser os pioneiros para que a educação estatal se desenvolva um pouquinho mais adiante, justamente com a eclosão do que a gente vai chamar de Revolução Industrial. A educação pública estatal no Brasil. Veja, se lá a gente falou no século XVIII, na França e na Alemanha, no final do século XIX, com a proclamação da República no Brasil, né, se começa a pensar a educação pública estatal. Né, bem no finalzinho do século XIX e início do século XX, já no final do segundo reinado de Dom Pedro II, portanto. Né? Então, enquanto na Europa está já acontecendo a Revolução Industrial, os primeiros rudimentos, a locomotiva é desenvolvida, a pólvora é aperfeiçoada, não é porque ela já tinha sido descoberta há muito tempo atrás, mas ela é utilizada com bastante acuidade para fins bélicos. No Brasil ainda isso vai se dar um pouquinho mais de discurso, não é? E vai se efetivar muito tardiamente toda uma construção de educação pública e estatal. Entretanto, podemos afirmar que a educação estatal no Brasil se principiou nas primeiras décadas do século XX por conta do processo de industrialização no país. Veja, eu destaquei esse processo de industrialização. Se, do ponto de vista econômico, nós vamos ter lá algumas fases em que a economia era centrada num tipo de cultura, e a gente tem a agricultura como grande vetor, a gente vai dizer que, do ponto de vista econômico, o Brasil pode ser entendido em duas fases, não é? A fase agroexportadora, que vai até os princípios aí da segunda década do século XX. E a fase urbano-industrial, que se amplia por meio da industrialização. Tá? Então, a gente pode dizer que, para se pensar em educação pública estatal, o seu desenvolvimento, não é, ela vai ter uma forte contribuição do processo de industrialização a partir desse momento em que o Brasil começa a se modernizar e exigir nova forma de mão de obra mais especializada. Não se admitiria mais pessoas analfabetas e sem instrução para poder estarem nas indústrias, estarem trabalhando. Portanto, serem conduzidas a um patamar até de esclarecimento em que não desse prejuízo para os grandes proprietários das grandes indústrias que se faziam. Tá bom? Não que houvesse um esfacelamento da fase agroexportadora, não foi isso, né? Ao contrário, paralelamente à fase agroexportadora, a fase industrial brasileira, ela vai ter forte importância porque ela vai exigir que novas escolas nasçam de uma maneira um pouco mais estruturadas. Vejam que importante a gente traçar, discutir sobre educação. A educação nunca é neutra.
Disse que a escola pode ser, em seus aspectos contraditórios, caracterizada como autoritária, como conflitiva, como atual, não é? Entendendo-se também como conformada a realidades políticas, ideológicas, mas a escola nunca será neutra. Como organização política, ideológica e cultural, a escola nunca será neutra, porque ela tem sempre um perfil de sujeito a ser formado por uma tipologia de sociedade. Acredito que aqui a gente tenha como educadores, uma grande preocupação, né? Justamente para a gente entender como é que nós, como educadores, estamos formando os nossos alunos e alunas. Se eu sei que a escola nunca é neutra, e vamos pegar a universidade como esse grande referencial, a gente tem que pensar o seguinte, não é? Não é tendendo a vara para a esquerda ou para a direita que a gente deve orientar os nossos alunos, mas é com uma ética e correta leitura desse próprio real, não é? Sem dizer que determinado governo é bom ou que determinado governo é totalmente ruim. Não é? É necessário que, ao olhar para os polos, nós entendamos o que acontece no frigir dos ovos. Em outras palavras, eu quero dizer que não é papel da escola conduzir ideologicamente, do ponto de vista particularista, né, as opções de um sujeito ou de outro sujeito. Ele tem que ser e se sentir livre para isso. Então, meu discurso como professor, ele não pode ser eivado. Eivado significa cheio. Ele não pode ser cheio de orientação para a esquerda nem para a direita. Tem que ser uma orientação equilibrada acerca do que vai ser conduzido aí, para a gente poder separar e fazer a análise correta. Ok? Veja, portanto, a escola nunca será neutra, ela tem sempre uma mensagem para ser desenvolvida em determinado período, em determinada época. Em nível de organização, existem pelo menos 3 maneiras mais tradicionais de se perceber a educação, de como ela se manifesta. E aí a gente vai ter, não é, pegando essa conceituação, 3 momentos importantes, ou 3 manifestações importantes. Existe a educação informal, a educação formal e a educação não formal. A informal é justamente a educação que ocorre na família ou no grupo de relacionamentos do indivíduo. O que implica dizer que não acontece na escola. Portanto, refere-se à influência do meio natural e social sobre o homem e sua relação com o meio social. Na família existe um certo tipo de sistematização, mas ela não é totalmente sistematizada, como no caso da educação formal, que é a segunda tipologia ou a segunda manifestação. A educação formal é a educação institucionalizada, sistematizada. Ela é aquela que ocorre na escola, que tem objetivos e métodos explícitos. Portanto, os pais são orientados e muitas vezes são a eles imposto que matriculem, que levem seus filhos à escola, né, por conta da obrigação que existe em se formar esse perfil de cidadão que o Estado quer. E a educação não formal é uma educação que, embora apresente fins específicos, não se assemelha à educação formal por sua finalidade diferenciada. Vincula-se a relações pedagógicas intencionais, mas com pouca estruturação ou sistematização, porque quando eu digo isso, quero dizer que com pouca sistematização ou estruturação, porque ela não se assemelha à educação formal. Não que ela não tenha uma sistematização, ela até tem, mas ela não acontece na escola. A sua finalidade é justamente outra, é reunir e contribuir com a formação dos sujeitos, não é? Em determinada habilidade, para gerar algum tipo de renda, para se pensar assim, tá? Então, hoje se utiliza muito o termo educação em espaços não escolares,
não é? A educação que se manifesta na capacitação do sujeito para que ele tenha autonomia para conseguir o pão de cada dia, por exemplo. No contexto capitalista, a escola ela vai tomar alguns tipos de orientação, principalmente a partir do século XX, né? E aí a gente vai ter que a consolidação do capitalismo reforça a convicção de que a escola pode ser um mecanismo de controle social. Né? Inicialmente era isso, por isso que eu coloquei podia ser um mecanismo de controle social. E ainda pode ser um mecanismo de controle social. Né? Justamente porque, como não neutra, ela pode ser totalmente organizada com os ideários de determinado Estado ou governo para que ela seja desenvolvida mediante tal orientação. Não é? Então, essa não neutralidade que o professor não deve buscar a neutralidade, ao contrário, ele deve trabalhar os seus alunos através de princípios éticos, para que o aluno possa fazer, para que o estudante possa fazer sua avaliação e se posicionar. Ok? Por isso que é importante você não pender a vara nem para a esquerda nem para a direita, é orientar bem o seu aluno, tá bom? Tá? Porque a escola, como mecanismo de controle social, não é um discurso apenas, ela é uma verdade, tá? De que as coisas acontecem e que as narrativas vão ganhando mais espaço ao longo do tempo histórico. E como? E como a escola se torna um mecanismo de controle social no seio capitalista? Pelo processo de reprodução da tipologia de homem a ser formado para uma tipologia de sociedade correspondente. Se eu estou pensando numa sociedade capitalista, a escola vai ser organizada com um currículo capitalista, com as técnicas capitalistas de produção e assim vai. Não é? Longe dessa lógica, nós não estamos, porque fazemos parte do contexto. Como é que nós nos posicionamos, então? Ora, é justamente pelo despertamento das mentes, tá? Sem dizer que existe salvador da pátria, justamente pelo acordar, pela percepção, pela capacidade que o professor tem, também em autonomia, mesmo que relativa, para poder despertar reflexões em seus alunos, né, acerca da própria realidade. Se bem que a função preliminar do professor, embora seja cumprir a tarefa do Estado, ele tem a prerrogativa de educar. E educar pressupõe sair da base de conforto e se projetar para uma base mais ampla de reflexão. Para a gente poder entender, olhando um pouquinho mais para a educação, né, esses avanços em passes da educação, vamos pegar aí as concepções de educação e de escola em dois autores. O primeiro desses autores é Demerval Saviani, tá? E o segundo dos autores vai ser, no segundo momento, vai ser o Libânio, ok? Então, o primeiro autor, o Saviani. Com Saviani, a gente pode aprender o seguinte, né? Existem 5 concepções de educação, das mais tradicionais, que acabam influenciando a construção da educação no mundo. E por conta das convicções que existem, né, pelos estados-nação, pelos governos de uma forma geral, alguns deles permanecem até hoje presentes, né, no jeito da escola ser e se organizar. Então, pegando Saviani, a primeira tendência ou concepção que ele organiza a educação, que ele concebe a organização da educação, que ele chama de tendência humanista, ou tendência humanista tradicional, que vai do século XVI até o século XIX. Tem como os principais representantes aí Comênios e Herbart, claro que de herança católica, e a centralidade dessa tendência humanista tradicional é no professor e no conteúdo. Vejam que essa tendência tradicional é presente até hoje. Vou dizer para vocês, atenção que faz parte de um dos pontos aí. A educação brasileira permanece até hoje como predominantemente tradicional, embora existam várias perspectivas distintas de discussão
a escola ainda é muito centrada nesse ideário católico da educação tradicional, na forma de organizar os currículos, na forma da autoridade do professor para com o aluno, ok? De quem sabe para quem não sabe. A segunda, tendência humanista moderna. É a escola nova como referência a partir de John Dewey e outras pessoas, outros precursores também, como Maria Montessori, Celestine Freinet, que vão fazer parte desse movimento em que questiona a centralidade do professor no processo de ensino-aprendizagem, ok? Embora chegando no Brasil no século XX, no início, na década de 20 do século XX, essa tendência da escola nova, ou tendência humanista moderna, ela não vai ser abraçada totalmente por todo o Estado brasileiro. Né? Um ou outro educador acaba dando ênfase nos seus discursos sobre a centralidade da nova educação. Entretanto, as ideias da escola nova, lá para a década de 80 e 90, elas vão ter uma grande importância para pensar esse lugar em que se oferta educação, em que existe relação entre aluno e professor. A terceira tendência, tendência tecnicista, década de 60, de princípios positivista, inspirada e divulgada no Brasil por orientação norte-americana, expressas nas leis 5.540 de 68 e 70 e 5.692 de 71, elas têm como grande tarefa aí, no sentido de mostrar que a educação se ensina pelo desenvolvimento de tarefas, né, na busca de eficácia e respostas formuladas de acordo com o enunciado específico, né, eficiência e resultado. Portanto, eu pergunto X, você me responde X, de uma maneira curta e objetiva, tal como pode ser sem precisar de qualquer tipo de reflexão. Tá? A técnica pela técnica, educação pela técnica. Depois, a tendência crítico-reprodutivista, faltou um ozinho ali, ó. Tendência crítico-reprodutivista no século XX, década de 60 e 70. Posição crítica ao tecnicismo, denuncia a escola como veículo de reprodução do sistema capitalista por meio de 3 teorias, não é, que Demerval consegue organizar para poder, quer dizer, identificar, né, para poder entender como a escola como aquela que critica, mas acaba reproduzindo todo o sistema também, não é? Teoria do sistema do ensino como violência simbólica, teoria da escola como aparelho ideológico do Estado, a teoria da escola dualista. A primeira teoria colocada aí, teoria da escola como violência simbólica, não é? Dizem que a pior violência que existe não é a violência física, mas é a violência simbólica, em que sofremos agressões, né, por meio de manipulação, sem sentirmos exatamente e de uma forma direta que estamos sendo violentados. Segunda, a escola como um aparelho ideológico do Estado. É o tipo de mensagem que a instituição se coloca a espalhar, né, a apresentar como grande verdade para legitimar um Estado que é centralizador. E a terceira teoria, a escola dualista, essa dicotomia entre o ensino prático e o ensino teórico, entre o ensino da elite e o ensino da classe trabalhadora. A última tendência ou concepção colocada por Saviani, e nessa tendência ele se projeta como mais afeito, ele mesmo opta por essa tendência, né, como educador, né? Essa tendência busca a superação das demais tendências ou concepções de posicionamentos das classes trabalhadoras, da classe trabalhadora, em apropriar-se da educação e da escola como expressão do enfrentamento ao sistema capitalista. 2 teorias são identificadas aí por Saviani. A primeira delas é a pedagogia histórico-crítica. A pedagogia histórico-crítica é que o próprio Saviani se coloca como um dos precursores, tem o homem como aquele que movimenta-se na história e movimenta-se com a história, buscando a sua transformação. Tá?
Não são trocadilhos bonitos, mas faz parte de uma própria lógica dialética. Meu movimento na história com a história, mas eu vou refutando, denunciando os pontos frágeis dos discursos. E um outro autor, que é Libânio, que a gente vai mais adiante, ele concebe uma pedagogia crítico-social dos conteúdos que também tem uma concepção dialética na visão de Saviani, não é? Que é a transformação social, para Libânio, acontece no entendimento e apropriação das ferramentas comuns na educação. Né? Não é conteúdo diferente para classes sociais diferentes, mas na busca de direitos e conquistas para todos, da mesma maneira. Tá? Então, é esse primeiro grupo de organização aqui, 1, 2, 3, 4 e 5, de autoria de Demerval Saviani. Por seu lado, o próprio Libânio, ele vai organizar a educação, as concepções de educação, em dois grupos. O primeiro grupo, ele vai chamar de liberal. O segundo grupo, ele vai chamar de progressista, ou progressistas. Tá? E Libânio diz assim, olha, dentro da perspectiva liberal, você vai ter a educação tradicional, que nós já vimos em Saviani, é o mesmo conceito, a educação renovada, ou educação nova, não é? Como a gente já viu também, e a educação tecnicista, que vai ter forte orientação norte-americana. Do lado progressista, entendendo progressista como aquela que vai buscar o questionamento acerca de uma educação imposta, uma educação que acaba agredindo os cidadãos de maneira geral, ok? Então você vai ter a pedagogia libertadora de Paulo Freire, e se olhar também do ponto de vista dialético desse homem que movimenta a história e movimenta-se com a história. A pedagogia libertária, que questiona justamente o ponto de vista da escola capitalista, não é? E propicia novos olhares sobre a educação que deve ser trabalhado com os filhos dos operários, com os filhos dos mais humildes, tá? Educação em espaços alternativos, por exemplo, ok? Teve muito impacto do que a gente entende como educação libertária dentro da discussão anarquista, de um movimento que aconteceu no Brasil, por exemplo, né, que era totalmente contrário à imposição do Estado brasileiro na vida e nas decisões das escolhas do grupo de operários, não é? Do grupo de campesinos, ok? E por último, a pedagogia crítico-social dos conteúdos trabalhados pelo próprio Libânio, né? Que, como vimos, é centrado na proposta de educação que tenha equidade e igualdade para todos. Tá? Então você trabalha conteúdo, sim, você não despreza os conteúdos, mas para além dos conteúdos, existe a reflexão sobre os mesmos, tá? De igual forma, de rico para pobres, sem distinção de classes sociais, por exemplo. Ok? Vamos ver agora que existe também uma terceira tentativa de construção de concepção, que é feita por Gimeno Sacristã, que é contemporâneo, é vivo, né? Os dois outros autores também são vivos, que ele chama de Escola para a Justiça Social em Sacristã. Sacristã é professor e investigador do Departamento de Didática, faltou ali um complemento de investigador, né? Da organização da Universidade de Valência, na Espanha. Sacristã vai defender uma outra concepção de educação. Ele defende que a escola, que é desenhada para a justiça social, deve prover uma escolarização igual para sujeitos diferentes por meio de um currículo comum. Então, as diferenças, elas devem ser observadas, né? Não só diferenças por exemplo, de cunho social, mas diferenças também de cunhos sobre a deficiência física ou não deficiência física, sobre a capacidade de pagar ou não pagar, né?
dentre outras questões. Justiça social não deve ser confundida com legislação. Tá? Então, a legislação e a justiça social em sacristã, elas devem ser vistas de uma maneira que devem se encontrar, devem se casar, né? De uma maneira geral nas sociedades, a lei só vê a determinação do direito a ser cumprido. A sua efetivação é justamente a justiça que vai ser aplicada, né? Muitas vezes essa justiça não aparece, e é justamente com sacristã que essa tipologia de escola ela é tida como necessária. Tá? Portanto, uma escolarização igual para sujeitos diferentes por meio de currículo comum. A educação escolar nas sociedades capitalistas, olha, puxa, aqui a gente vai ter como uma grande preocupação de como a escola se projeta, não é? Para que ela não seja tendenciosa. A grande preocupação das sociedades capitalistas, defensoras do liberalismo ou da nova cunhagem, que é o neoliberalismo, é a de proporcionar força de trabalho capacitada e flexível para o crescimento econômico. A pergunta é, a escola está fazendo isso? Certamente ela é orientada sobre vários tipos de narrativas, de discursos, não é? Mas ainda assim, é possível fazer uma educação diferente. O contraponto que se pode fazer, educadores interessados num projeto educacional transformador, dentre outros pontos, preocupam-se com transformar a sociedade de modo a eliminar as divisões sociais estabelecidas. Ou, se não eliminar, pelo menos trabalhar de uma maneira em que aconteçam negociações. Ok? Eliminar, de repente, é um verbo muito forte para a gente colocar de uma maneira a curto prazo, mas trabalhar, negociar, estabelecer limites, isso também poderia ser tido como uma meta dos educadores interessados, ok? Então, a curto prazo, não temos uma universalização que atenda a todos, a gente vai ter pelo menos algumas políticas que represente a nossa vontade de querer mudar. Na escola, uma forma de se pensar em melhorar a qualidade da educação, na formação de cidadãos, pode ser planejada a partir do projeto político-pedagógico. E o projeto político-pedagógico, atenção gente, eu destaquei, tudo que eu destaquei aí, tá? Vai ser objeto de destaque também nas atividades que vocês vão desenvolver. Tá? Como um dos canais, o PPP é um dos canais legítimos ou de legitimação da gestão democrática e que deve ser elaborado pela própria escola. Não pode ser elaborado pela Secretaria de Educação, não pode ser elaborado somente pelo diretor, ou somente pelo coordenador, ou somente pelos professores. A comunidade tem que participar. A escola tem que colocar no PPP o seu projeto de aluno, ou o egresso, o aluno a ser formado, né? Que tipo de currículo vai se estabelecer para isso, dentre outros pontos. Ok? Falamos também, e olha, as diretrizes curriculares nacionais, elas trazem muito uma definição sobre a qualidade social necessária para a educação. Qualidade social necessária, de escola necessária, né? E a escola de qualidade social é aquela que atenta para um conjunto de elementos e dimensões socioeconômicas e culturais que circundam ou circulam, né, o modo de viver e as expectativas das famílias e dos estudantes em relação à educação. Tá? Então, é olhar para a realidade e observar que a gente precisa atender algumas questões, não somente do acesso, mas a permanência do aluno para garantir o seu sucesso escolar. Porque não dá para a gente falar em equidade quando a gente trata sujeitos diferentes de maneira igual, né? Quando não existe uma política de regulação para beneficiar também um grupo que sempre foi marginalizado. Portanto, não podemos falar de uma escola justa, com qualidade,
sendo que ela não atende às dimensões daqueles que mais precisam, não é? Em nível de formação e informação. As necessidades socioeconômicas precisam ser sanadas, dentre outros quesitos. As expectativas das famílias, as expectativas da sociedade de uma maneira geral, né? Com equidade, com responsabilidade, para que todos sejam atingidos pela educação. Na LDB atual 9394 de 1996, está previsto no artigo 2º a finalidade da educação, né? Para que todos tenham acesso, para que todos atinjam aquilo que se desenhou para se atingir socialmente, né? Pensando no Brasil como um todo. Diz lá o artigo 2º, a educação, dever da família e do Estado, inspirada nos princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. É, portanto, um dos princípios centrais do dever do professor, eu digo do dever da escola, né? Trabalhar o aluno para exercer a sua cidadania propriamente dita. Isso infere em fazer justamente aquela imersão que eu havia falado anteriormente, não é? De que a educação não tem que pender ideologicamente nem para a esquerda nem para a direita, não é? Mas que possa ajudar o aluno a fazer a avaliação correta da sua própria realidade e se posicionar, como disse Saviani, no movimento dialético, em que ele movimenta a história e movimenta-se com a história. Movimenta a história por quê? Porque ele vai dizer, não, eu pesei, as propostas não são boas, a gente quer outro tipo de orientação para a educação, para a sociedade brasileira, para a geração de renda, para acesso aos transportes, para acesso à agricultura, dentre outras questões. Mas aqui, olha, o que eu quero destacar nesse artigo é justamente essa preocupação com o desenvolvimento pleno, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, ok? Vamos lá. A centralidade dos currículos flexíveis para o mercado. A gente falou antes no artigo 2º da LDB sobre a qualificação para o trabalho, né? Mas existem palavras que vêm com muita ênfase aparecendo nas várias normativas governamentais, né? Mundiais e também nas normativas brasileiras, e a BNCC é uma delas, e também a formação de professores como um todo é um outro exemplo. Tá? Então, se existem palavras que começam a aparecer com muita ênfase na organização curricular daquilo que se deve trabalhar com os alunos, são as palavras competências e habilidades, principalmente. Tá? Nós vamos ver o seguinte, o mercado de trabalho atual exige currículos cada vez mais flexíveis, centrados em competências e habilidades de um trabalhador que seja polivalente. E, é claro, um trabalhador que talvez não tenha consciência dos seus próprios direitos trabalhistas, ou que vejam os direitos trabalhistas como uma concessão daquele que detém o poder de produção ou do próprio Estado, né? Embora existam várias tendências pedagógicas, como nós observamos anteriormente, né? A escola no Brasil ainda é predominantemente tradicional e orientada para o capitalismo também, né? Objeto que deve ser refletido cada vez mais e visto a necessidade do pensamento crítico para os enfrentamentos políticos sociais do país. É importante que se tenha como objeto de contestação todo o panorama que se faz de uma maneira top-down. Top-down é de cima para baixo, né? Sem, de repente, participação daqueles que necessitariam participar, que é o povo, que são os representantes de segmentos sociais, não é?
ou então a sociedade civil organizada, legitimamente organizada, socialmente organizada, não é? Por meio das várias associações, ok? A finalidade da educação escolar para professores, pais e estudantes. Aqui eu fiz um destaque para a gente poder perceber como isso atual é necessário, mais do que nunca hoje, né? Finalidade da educação escolar deve também ser objeto de reflexão da escola e professores, em articulação com pais e estudantes. Reflexão, porque ela tem que olhar para dentro de si, não é? Ela tem que olhar para dentro de si, porque uma coisa é a normativa top-down, a outra coisa é minha realidade, não é? E os limites que essa realidade me impõe. Os professores têm que entender como a escola se organiza, não importa a área de conhecimento deles, não é? Essa articulação com pais e estudantes não é simplesmente para a gente fazer nichos, né? Aqui é o grupo de estudantes, aqui é o grupo de pais, aqui é o grupo de professores, aqui é a escola. É importante que a escola se veja como unidade, que busque objetivos comuns, embora pensem diferentes, e é totalmente saudável se pensar diferente, né? Mas que todos busquem e lutem por esses objetivos comuns. Porque uma vez cada um centrado apenas em seus próprios interesses, fragiliza muito qualquer tipo de conquista. É importante que pais, professores, alunos e escola não pense a escola de uma maneira dicotomizada, mas pense a escola de uma maneira numa dimensão de unidade, tá? Então a articulação é importante. E, gente, obrigado pela paciência de vocês, não é? Na escutação desta aula. E eu peço para vocês refletirem sobre nosso grande dever enquanto professores, tá? Um dever de sermos realmente professores. Não é igual o trabalho de um sacerdote, por exemplo, quer seja de ordem religiosa, católica ou protestante. É simplesmente o de desencadear capacidades de aprendizagens nos seus alunos, de reflexão e de leitura de mundo também. Até o final da minha carreira, se eu conseguir fazer isso com os meus alunos, eu concluirei com muita felicidade, certamente. Para vocês, eu desejo uma boa continuidade de atividades e a gente se vê no próximo encontro.